Não. Obrigado, agradecer ao Diego pela exposição. E já temos uma pergunta no estoque, né? E gostaria de abrir então lugar para outras colocações e perguntas. Vamos fazer, já temos uma, então vamos fazer mais duas, e depois a gente faz. Então tem o Augusto, mais alguém? Tá, então Augusto. Eu acho que melhor pegar o microfone porque. Não, deixa eu falar. A minha pergunta é para o Diego. Para dar gravação. Não? Minha pergunta para o Diego, eu queria saber a opinião dele sobre os argumentos de que, dada a posição financeira atual da Petrobras, a obrigatoriedade de ela trabalhar em todos os postos de pré-sal é um custo muito alto para a companhia que ela não poderia abarcar. Bem também de que ela acabou se expandindo para ramos demais e que o plano de desinvestimento seria bastante adequado, principalmente no que se refere à venda de subsidiárias como a Transpetro e a BR Distribuidora. Pode falar. A minha pergunta também vai para o Diego. Diego, se tu pode responder como tu vê a posição dos militares frente a essa crise e, pelo que a gente vê na mídia, principalmente com a atuação da CNI, parece que muitos estão a favor dessa nova dinâmica que está se desenhando. Qual é a tua opinião sobre isso? Ricardo? Bom, a pergunta do Bruno foi sobre a intencionalidade da Arábia Saudita. E, na verdade, assim, o que eu quis discutir, o que eu quis problematizar, não era nem tanto a questão da intencionalidade, mas era tratar a questão do petróleo como se a Arábia Saudita, como se o petróleo fosse uma marionete, assim, e a Arábia Saudita estivesse por trás. Isso é que eu discordo. A Arábia Saudita não tem condição, nem se ela quisesse, tivesse toda a intencionalidade do mundo, ela não tem. Até porque quando a gente presume isso, a gente está aceitando que é basicamente uma questão de oferta e demanda. Porque aí o principal ofertante diminui sua oferta ou aumenta sua oferta e controla o preço. Não, a questão tem mais fatores. Então não é nem que não haja uma intencionalidade, é só que há outros fatores que são importantes. E a Arábia Saudita, ela se mostra mais, ela participa de alguns movimentos para controlar, ou pelo menos para interferir nos preços, mas ela é muito cautelosa também, porque ela teme que se prejudique nesse movimento, porque ela sabe que ela não é a única produtora e que ela não controla tudo. Então não é nem tanto que isso não seja no interesse da Arábia Saudita, com certeza é, ou mesmo que ela não tenha tido uma intencionalidade. É só para atentar que quando a gente argumenta nesse sentido, a gente está empobrecendo um pouco o debate, porque a Arábia Saudita não tem condição de controlar tudo sozinho. O Diego. Eu vou começar de trás para frente a questão dos militares. Né? É uma pergunta muito instigante e importante. Tá? Primeiro, é uma corporação, né? E como toda corporação, ela tem as suas diferenças de perspectivas e de enfoque. Tá? O que eu posso apontar, assim, sugerir, mais do que falar de forma conclusiva? Primeiro, o dado novo é que os militares, pela primeira vez também na história republicana brasileira, se mantiveram à distância de uma crise grave. Primeira vez, desde a fundação da República. Isso é um dado novo. Até que ponto eles estão muito mais legalistas? Não sei, mas foram. Acho isso importante. Dois, né? Tem sim, né, ainda na caserna, trabalho no colégio militar, né, tem sim muitas viúvas. Mas as viúvas não estão só na caserna. As viúvas estão no Facebook, estão por tudo. Tá? Não é atributo deles, é atributo de uma determinada característica da sociedade brasileira que combina uma dose elevada de autoritarismo e um sentimento de insegurança, e aí eu não estou falando de segurança do ponto de vista apenas da segurança pública, de insegurança econômica, política, etc. As duas coisas combinadas, né, geram esse
como é que eu posso dizer, projeção preocupante de um misto de ódio, tá? E de soluções mágicas para problemas complexos, que é, confesso, um caldeirão, né? Um vírus incubado muito preocupante. Tá? Agora, há sim também setores nas Forças Armadas que perceberam, por mais que a ideologia segue e você não consiga nem defender o seu próprio interesse corporativo, há militares que perceberam que, enquanto nos anos 90 os recrutas eram liberados para almoçar porque não tinha comida, tá? Eu brinco às vezes ali, sobretudo no colégio militar, assumindo o risco, né, do lugar, estou brincando, né, de pedir para os alunos, vocês são filhos de militar e tal, me diz aí os projetos de equipamento dos anos 90. Né? O máximo que eles conseguem dizer é o porta-aviões de escola, aquele que não pode, o único porta-aviões que não pode ir para o mar, né? É um modelo novo, fica ancorado, não tem nada. E aí eu listo para eles assim rapidinho, ProSud, os caças, os baralhinhos, listo tudo, as armas, as metralhadoras, listo um monte de coisa. Consegue perceber isso? Então tem setores na caserna que percebem isso. Tá? Tem setor que percebe isso. Agora nós vamos ter que mapear o comportamento. Agora eu vou ter um xerox talvez um pouco melhor, convidar para uma especialização, que é uma parceria do PPGay aqui da URGS, com o Comando do Sul. Tá? Então ali eu vou lidar com coronéis da ativa, porque ele é muito coronel de pijama. Né? Então os de pijama não contam. Tá? Não contam. Então ali eu vou ver um pouco isso. Mas é realmente um ponto decisivo. Tá? O segundo ponto é o desinvestimento. Eu não quero me meter numa seara assim, eminentemente econômica, até porque, se eu assumisse que é uma questão meramente fiscal, né, eu já entrava em contradição com o argumento que norteou toda, né, a reflexão. Então, obviamente, isso não significa que não vai ignorar o caixa da empresa. Tá? Mas ela não pode ser simplesmente gerida do ponto de vista de estar no vermelho e estar no azul, até porque todas as grandes corporações petrolíferas ficaram no vermelho. Porque todas elas planejaram o petróleo a 80, 90, 100, 110 e baixou para 20. E aí não tem o que fazer. Né? Não tem o que fazer. Tem que fazer adequações? Sim. Abrir mão de projetos estratégicos? Não. Porque, de novo, fornecer fertilizante no Brasil não é uma equação meramente contábil. É dar segurança para um dos pilares da economia brasileira, que é o agronegócio. Fornecer energia nas termoelétricas é fundamental. Quem que vai fazer isso? Certo? Quando não tiver hidrelétrica com muita chuva, quem é que vai fornecer? Então, esse é um dado importante que eu considero fundamental. E mais, né? Vender, e aí eu vou entrar um pouco do ponto de vista mais prático e menos estratégico. Vender agora poços quando o petróleo está a 20, a 30, não me parece muito inteligente. Vende a 30 para daqui um pouco estar a 80 e o cara está dando risada. Certo? Até do ponto de vista contábil, eu imagino que é melhor segurar um pouquinho agora a crise, quando tem ação na bolsa, né, que baixou muito, segura um pouquinho, né, aguenta o tirão, porque dali piorar muito, não vai baixar de 25, 26, 30 dólares mais. Certo? Deixa o campo lá. Claro, tu não vai manter o ritmo de investimento que vinha mantendo, e de novo, não dá para condenar o gestor. Não dá para condenar o gestor. Se havia um consenso de que o caminho era aquele, que os BRICS iam crescer, que a China estava bombando, que o Brasil estava crescendo, né, que o mercado interno brasileiro estava ativo, faz um pequeno ajuste. Mas abrir mão dos setores estratégicos, de novo, eu consideraria um erro fundamental. E de novo, né, o argumento meramente mercadológico, não é o teu caso, por exemplo, é o argumento usado para justificar não ter uma política de conteúdo nacional. Não dá porque a empresa brasileira aqui não fornece, porque o estaleiro atrasa
atrasa 6 meses, porque esse é o argumento. Agora, é claro, os coreanos, por exemplo, fazendo alusão, embora o cara seja do Vietnã, vou fazer um exemplo da Coreia. A gente chamava ele lá na STM de Ho Chi Minh, vietnamita, coreano, cambojano, mas eu não estou espalhando, tá? Não é para fazer isso, só a gente pode fazer. Só a gente, não faz isso aí. Tá? O que eu falo, né? Eu só chamo ele de norte-coreano, que eu queria. Aí assim, ó, eu digo, né, para os meus alunos, a lei do bullying, ela é recente, ela não retroage, então eu não posso praticar o bullying porque eu sou anterior a ele, entendeu? Até perdi aqui. A questão da Coreia. A questão da Coreia é um exemplo de persistência tecnológica importante. Eles produziam um carro que era ruim, produziam eletroeletrônicos que eram ruins, produziam um monte de coisas que eram ruins. E diziam para os nativos, ó, o Toyota é mais barato e melhor, vai comprar mais caro e pior. Tem um custo, tem um tempo para serem hoje, a Samsung ser de ponta, o Hyundai ser de ponta, a Kia ser de ponta, ninguém nasce de ponta. Então a gente tem duas opções. Uma, aceitar as vantagens comparativas e continuar exportando café. E a outra, aceitar que o desenvolvimento tecnológico é uma briga de foice no escuro, e trilhar esse caminho, atravessar o deserto. Certo? É por aí. Eu queria complementar a resposta do Diego. Primeiro, se a gente voltar mais no tempo, isso quase ninguém lembra, mas a indústria japonesa foi a mesma coisa. No início do século XX, a indústria made in Japan era tipo o que tinha de mais lixo. Assim, o pior, era famoso por ser produtos de péssima qualidade. É o famoso exemplo do Toyopad, lá que os americanos chamavam, né, de caixa de fósforo com roda, foram proibidos de exportar para os Estados Unidos, nos anos 50 para 60, e nos anos 80 o Reagan teve que tomar medida de proteção à indústria nativa, 30 anos depois. Então, quer dizer, imaginar que alguém nasce competitivo e morre não competitivo é um pouco remar contra a história econômica. E ainda em relação à Petrobras, também uma coisa que as pessoas não lembram, é que no ano de 2015, tudo bem, a empresa está enfrentando uma série de dificuldades do ponto de vista financeiro, mas a Petrobras foi a única grande petroleira que cresceu, cuja produção cresceu. A única no mundo. Todas diminuíram a produção e a Petrobras cresceu. Eu acho que isso demonstra um pouquinho o que está acontecendo. Quer ver uma coisa, de novo exemplo de que o brasileiro desconhece a capacidade do país, as suas virtudes. Eu abri para os alunos a página do CEMP, o Centro de Pesquisa da Petrobras, não é isso? Acho que é CEMP. Eu abri, mostrei a foto para eles, o tamanho da unidade de pesquisa, o número de engenheiros, os caras olhando assim, nem ouvido falar. Entendeu? Outro exemplo que eu comentava com os alunos, quando o Brasil fez o voo do Hércules 2.0 da Embraer, o KC-390, eu perguntei para os alunos, o que é o KC-390? Ninguém sabia, curso de Relações Internacionais, no colégio militar, a maior parte é filho de militares. Se fosse em qualquer outro país do mundo, aquela capa de todas as revistas, de todos os jornais, matérias, documentários, ninguém soube daquilo. Por quê? Porque aquilo é virtude. Eu perguntei para os alunos, eu pergunto para pessoas ilustradas, quantas me descrevem o que é a transposição de São Francisco, para além do fato, o abril vai para o lado. Não é isso. Assim, efetivamente, quantos quilômetros, tamanho dos canais, o que envolve, quantos açudes, ninguém descreve. Ninguém nunca viu uma foto, uma imagem, porque não vai dar no Jornal Nacional. Certo? Esse é um fato. E aí é muito fácil desmontar. Porque não tem virtude, e aquilo que não tem virtude é fácil desmontar. A Petrobras só tem corrupto, é fácil desmontar. Entendeu? Por isso essa analogia. Mais alguém gostaria de fazer alguma pergunta, provocação ao Thomas? Eu queria fazer uma colocação. Robson. Chega aqui na frente, Robson, fala no microfone. Bom, eu queria fazer ouvir a opinião do Diego. Qual que é a impressão dele nesses primeiros dias de um
governo efetivo, levando em consideração todo o histórico que o Brasil teve nas relações internacionais nos últimos 15 anos, uma relação bem pragmática com um parceiro que também tem uma posição, uma inserção internacional bem pragmática. Eu digo isso pelo próprio pronunciamento do presidente chinês, né, logo após a reunião do G20, colocando assim de forma muito respeitosa, né, que espera manter as boas relações com o governo, né, reforçando isso nas palavras do próprio presidente, reforçando que foi construída uma relação estável, né, bem auspiciosa, graças a esforços de governos anteriores, e que precisa ser levado em consideração para manter uma estratégia ao lado da China de governança global, né, e no âmbito do BRICS também. Isso levando em consideração todo esse esforço de se construir um contraponto a uma hegemonia global que a gente conhece aí. Então, minha pergunta para o Diego seria qual que é a impressão sua em relação ao posicionamento desses países, que fizeram um concerto nesses últimos 15 anos, e qual o desafio desse novo governo em lidar com esse arcabouço que foi construído. Acho que seria por aí. Muito bom, Robson. Ex-aluno